Olá, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula então de Node.js, ok? E hoje a gente vai falar sobre cache Redis, tá legal? Pessoal, nessa aula e nessas aulas de performance que eu estou dando, a linguagem que eu estou utilizando é o JavaScript, porque eu comecei com essa linguagem desde o começo até essa parte avançada, tá legal? Porém, os conceitos que eu estou dando nessa aula são universais. Você pode utilizar cache com qualquer outro tipo de linguagem, tá legal? O que eu estou falando para vocês e que eu sempre falei é: eu não defendo linguagem, eu defendo tecnologia. Ou seja, existe tecnologia para cada tipo de sistema. Então você pode utilizar todos os conceitos universais que eu passei nessas aulas aqui para qualquer tipo de linguagem, tá legal? E hoje a gente vai ver como instalar então o Redis em nosso servidor, como utilizar então a nossa, toda essa estrutura que a gente fez já de CMS API, com banco de dados, todos esses dados interligados e também utilizando ali o Redis Server como uma parte para fazer o gerenciamento dos nossos dados ali em memória, tá legal? Bom, pessoal, tem uma surpresa para vocês, tem uma pessoa que vai acompanhar comigo a aula hoje e eu quero chamar ela para mostrar para vocês aqui quem que é que vai acompanhar a aula comigo. Então, peço para vocês terem um pouco de paciência, porque hoje aqui o papai tem que tomar conta da filhinha e dar aula ao mesmo tempo. Então, Lana, vem cá um pouquinho. Vem cá. Vem cá. Tá aqui a minha filhinha Lana. Fala oi, filho. Fala. Oi. Ela tá um pouco tímida, mas ela tá aqui junto comigo, prestigiando a nossa aula, tá legal? Dá um tchauzinho, Lana. Tchau. Muito bem. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Papai tomando conta da filhinha, dando aula aqui para vocês e vamos nessa. Vamos continuar. Bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então aqui voltando à nossa aula, o que a gente já fez nas aulas anteriores? Para quem não viu as aulas anteriores, por favor, veja essas aulas para você não ficar perdido, porque essa aula aqui é conteúdo avançado, tá legal? Então o que a gente fez aqui? Primeiro a gente começou criando os dados que a gente precisava do nosso banco de dados. Depois a gente criou, então, uma API, né, um servidor API, que tem acesso diretamente a esses dados aqui do banco de dados, utilizando ali o HTTP, né, fazendo então ali um GET e um get desses dados e retornando aqui então esses dados para o nosso servidor, tá legal? E assim a gente foi interagindo API com MySQL, tá legal? Depois de um tempo a gente criou então dois projetos, né? Um projeto de interface CMS utilizando o GUMP, outro utilizando o Grunt, né? Mas só que aí eu utilizei o GUMP porque o GUP eu achei melhor nessa ocasião e etc. Então esse projeto do GUP que eu continuei, tá legal? Vocês aí que já acompanharam essas aulas, vocês sabem disso. E aí depois a gente fez esse CMS aqui e integrar diretamente com a nossa API, né? Utilizando ali também os nossos dados. Ah, desculpa, aqui não foi utilizado HTTP, né? Onde a gente utilizou HTTP foi aqui, ó, HTTP, né? Aqui foi simplesmente um connection. Connection, né? Um connection aqui que a gente fez diretamente ao MySQL. Nesse caso aqui, a gente utilizou o HTTP para fazer então os nossos get, put, post e etc, né? Utilizando então a interface aqui CMS com a API do CMS e assim a gente trocava as informações entre um e o outro, tá legal? Muito bom. Aí a gente fez isso, utilizou, papapá, e depois eu comecei a falar para vocês sobre cache nas aulas anteriores, falando sobre cache, né? Lembrando que o nosso usuário tem lá o browser dele, que acessa o browser dele, que faz uma requisição para o servidor faz todo esse processo aqui e retorna esse dado para o usuário. É assim que é feita a arquitetura de um sistema, né? E é assim que é feito o nosso trabalho. O meu trabalho como arquiteto é orquestrar isso daqui e mostrar para vocês como vocês podem fazer também, tá legal? Perfeito. Depois a gente começou a falar sobre cache. E aí a gente falou vários tipos de cache, cache HTTP, cache fragmento, cache convert, cache com Akamai, várias coisas que eu falei para vocês na introdução. E uma desses tipos de cache que eu estava falando para vocês é um cache de servidor, né? É você pegar o cache que você precisa separar de servidores e colocar num outro lugar, tá legal? Utilizando um outro tipo de memória. Então esse é o tipo de assunto que a gente vai abordar hoje na nossa aula. A gente viu também que a gente tem como fazer o cache diretamente nesse próprio servidor aqui, né? Que a gente fez o quê? Utilizou lá um componente chamado MyCache e aí esse componente
foi armazenando todos os dados de requisições que a gente fazia aqui. Então o que ele fazia? Antes de bater aqui na CMS interface, eu checava para ver se o dado tinha no cache. Se não tivesse no cache, aí eu batia na API, tá legal? Então esse tipo de interação aqui, ó, a gente acabou tirando essa ligação. Então a primeira ligação que a gente fazia era num pedaço que a gente tinha no nosso servidor, utilizando um componente de cache. A gente sempre perguntava aqui primeiro, se ele tivesse, ele retornava pra gente, que retornava pro nosso browser, né? Ou seja, imagina o seguinte, o usuário tá aqui, né? Aí ele foi lá, acessou o site, pediu lá através do browser dele uma requisição do site, o site vem aqui e ele pergunta diretamente pro cache desse mesmo servidor aqui, interface. Se ele achou algum dado, ele pega e já retorna aqui mesmo, que já retorna para o cliente. Né? Isso aqui ficou com a performance muito melhor. Fora, se a gente não tivesse esse cache aqui, o que a gente ia precisar fazer então? A gente ia precisar bater em todo esse fluxo aqui para depois voltar então para a nossa CMS interface, tá legal? E aí o que a gente viu também, gente? Que esse servidor aqui ele está rodando. Se a gente tira esse servidor do ar, esse cache aqui, ó, ele morre. E aí a gente tem que refazer toda essa camada de cache novamente, tá legal? Isso daqui é bom, ajuda na performance, porém tem um problema. O problema é, se um dia esse servidor sair fora do ar, todo aquele dado que estava armazenado no cache vai embora. É por isso que nós, arquitetos, então pensamos numa outra solução. Criar, então, uma parte do sistema, uma parte do cache separado em outro servidor. Para isso existem outros tipos de serviço. Serviço como Memcache, serviço como Redis e muitos outros que tem no mercado, tá legal? O que eu vou utilizar com vocês aqui é o Redis, tá legal? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como que faz o download dele, como que starta ele, né? Como que instala e como que starta ele na sua máquina, no Unix, ok? Instalando ele lá, você já vai ter ele pronto para você utilizar. E aí é somente instalar o client do Redis lá no seu Node.js no servidor interface ou no servidor API, que também nada impede de a gente começar a inserir os dados daqui desse servidor de API no Redis também, tá legal? E aí começar a utilizar da mesma maneira que a gente utilizava esse cache aqui. A única coisa que a gente está fazendo é eliminando o cache aqui, tá legal? Então a gente está eliminando essa parte aqui do cache e dando a responsabilidade para esse outro servidor aqui, né? E olha só que interessante, fazendo isso, gente, o que vai acontecer? Se eu tirar esse servidor do ar, o cache está aqui, tá legal? Então eu mantenho todo o meu cache em memória nesse servidor, deixando então as coisas separadas e colocando um gerenciamento muito maior na minha aplicação. E aí olha só que interessante, a minha requisição passa a ficar da seguinte forma. Primeiramente, o meu cliente, né, bate no meu site ele vai no Redis, verifica se tem no Redis, se ele tem no Redis, ele retorna aqui para a minha interface. Se não, ele vai aqui no cliente, ele vai lá no Redis, se não tem no Redis, ele vai no CMS interface, que verifica aqui as coisas aqui, vai no banco de dados, volta aqui, que retorna isso para o Redis, gravando, o Redis já tem gravado e aí já retorna o dado para o usuário. E assim a gente faz todo o nosso processo separado num próprio servidor, que aí, se eu preciso derrubar, fazer alguma manutenção, fazer um deploy novo nesse servidor, eu faço um deploy nesse servidor e não perco os dados que estão em memória, não perco os dados que eu coloquei armazenado lá, para evitar fazer ali output, né, input, output no meu servidor, que é algo muito custoso, né? Toda vez que eu tenho que ler do registro, né, ou seja, do servidor físico, do HD, essa parte fica muito custosa lá para quem utiliza, então, servidores com alta performance, tá legal? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, mostrar para vocês como que eu tiro o cache daqui do meu servidor, que é aquele pedacinho de cache que eu deixei aqui, e arranco ele daqui e coloco esse cache num servidor separado, agora no Redis, fazendo então esse fluxo ou esse fluxo daqui, ok? Dependendo então da expiração do tempo do meu cache. Então é essa a nossa aula de hoje, agora a gente vai lá para o computador para executar isso daqui na prática, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Muito bom, alunos, então continuando aqui a nossa aula avançada falando ali sobre cache. Bom, pessoal, vou clicar aqui em Node.js, que é onde a gente tem todas essas aulas sequenciais. Você vai começar pela aula 1 e vai seguir todas essas aulas aqui para que você possa então chegar na aula que eu estou hoje, que é essa aula então falando sobre cache
Redis, tá legal? Lembrando que em qualquer momento você pode marcar ali uma aula particular comigo, que eu vou ficar com você dedicado e explicando para você o conteúdo dessa aula. E aí você pode tirar suas dúvidas e seguir para o próximo passo, tá legal? Bom, pessoal, então, indo aqui, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, primeiro vocês precisam configurar o servidor do Redis de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vão lá no Google e vão digitar assim, ó, Redis. Vocês vão ver que vai aparecer esse site aqui. Então, clicando nele, ele vai abrir esse site aqui, tá vendo? Abrindo esse site, ó, a mesma coisa desse daqui, tá legal? E aí o que eu vou mostrar pra vocês? Aqui nessa parte aqui, ó, você tem a parte de download. Clica aqui para fazer o download. Você vai clicar então, ele vai fazer o download desse dado, né? Tá aqui as últimas versões, ó. E aí eu quero pegar essa versão 4 aqui, 4.02 e fazer o download. Fazendo o download dele, ele vai baixar aqui com a extensão .tar.gz. Normalmente, o Redis, ele funciona bem com Unix. Como eu estou aqui trabalhando com o Mac, ele já vai funcionar para mim perfeitamente. Você pode trabalhar com o Linux também, que ele vai funcionar perfeitamente também. Agora, para o Windows, eu nunca cheguei a utilizar o Redis ali para o Windows. Não sei se é bem recomendável ou não, mas você pode tentar fazer o teste aí na casa de vocês para ver se é possível ou não, tá legal? Depois que eu extrair esse dado, então ele abriu para mim essa pasta que está aqui, ó, ok? Aí nessa pasta eu tenho todo o binário do meu Redis aqui, tá legal? E aí o que eu preciso fazer? Lá no meu terminal eu preciso entrar dentro dessa pasta. Então aqui no meu terminal foi exatamente isso que eu fiz. Eu entrei aqui na parte de downloads e entrei aqui em Redis, tá legal? Entrando nessa pasta, quais os comandos que eu rodei? Eu vim aqui um pouco mais para baixo, ó, fiz exatamente os comandos que estão aqui, né? Eu não preciso desse wget aqui porque eu já fiz o download pessoalmente. E aí agora simplesmente eu estou utilizando esse cd e entrando dentro da pasta do Redis, que foi o que eu fiz. E depois eu rodei esse comando make. Esse comando make ele vai instalar o Redis na minha máquina, ou seja, ele vai instalar o Redis nessa pasta que está aqui na minha pasta downloads. Feito isso, eu simplesmente vou rodar esse comando src dentro da pasta, ok? Dentro dessa pasta src redis server. Deixa eu rodar aqui. Olha lá, rodando isso, o Redis ele já vai então levantar, ou seja, ele já vai ficar aqui pronto para uso, tá legal? Ele já está pronto aqui e esperando então conexões. Ou seja, agora eu tenho mais um servidor aqui, eu tenho o servidor de cache, tá legal? Perfeito, então eu tenho um servidor de cache, que tem aqui a porta que ele deixa, ó, essa é a porta aqui, e esse é o PID dele lá no Unix, né? Ah, mas Danilo, o que é o PID? Se vocês digitarem isso aqui, ó, top, vocês vão ver lá no Unix que tem todos os processos que estão ligados na máquina de vocês. E o processo do Redis Server é esse processo aqui que tem esse número de PID, tá vendo? Então se eu quiser matar esse servidor, a única coisa que eu preciso fazer é isso daqui, ó, sudo kill -9, colocar o nome do PID, o número do PID, e ele derruba o servidor simplesmente porque eu coloquei o número dele. Espera aí, deixa eu digitar a senha certa. Prontinho, digitei, olha lá, ó, ele derrubou o servidor do Redis, tá legal? Então, sabendo ali um pouquinho dos comandos do Unix. Então, é para isso que serve o PID, tá legal? E a porta é a porta de conexão do Redis. Se o dia essa minha máquina virasse um servidor, então seria o endereço de IP da minha máquina mais essa porta aqui, que seria então o servidor do meu Redis, tá legal? Perfeito, gente. E agora, o que eu preciso para o próximo passo? Vou levantar aqui o meu servidor de API, né? Vocês viram na aula anterior que eu criei o CMS API aqui. Então, também está levantado aqui na minha máquina o CMS API. E vocês viram também que eu tenho o CMS Interface, ok? Então, vou levantar também o servidor de CMS Interface. Agora aqui eu tenho 3 servidores na minha máquina. O servidor da API, o servidor da interface e o servidor do Redis, tá legal? Porém, ainda não estou utilizando o servidor do Redis, ainda estou utilizando o cache na minha máquina, como vocês viram lá na aula anterior. Agora só, vamos começar a instalar, né, e configurar o Redis aqui lá no nosso servidor de interface. Primeira coisa, então, eu vou abrir aqui com o Sublime esse código, tá? Então tá aqui aberto o código, deixa eu startar aqui em paralelo. Abrir o código aqui e aí vocês têm esse arquivo package.json. No arquivo package.json, vocês precisam instalar então esse componente aqui chamado Redis. E aí eu vou colocar qualquer versão aqui também. A gente tinha colocado esse Node Cache na aula anterior, agora a gente vai colocar esse Redis e a gente depois vai tirar esse Node Cache porque a gente não precisa dele mais. Agora a gente vai utilizar então o próprio Redis, tá legal? Perfeito, gente. Olha só que interessante também.
como eu sei qual tipo de tecnologia eu tenho que utilizar, né? Qual tipo de componente que eu vou utilizar então para minha aplicação, porque nesse caso eu estou com o Node.js e estou mostrando para vocês. Se vocês estiverem em C#, se vocês estiverem em Ruby, qual tipo de tecnologia ou qual tipo de componente você vai utilizar? Aqui mesmo no próprio site do Redis, você tem então aqui, ó, Clients, ok? Se você clicar aqui em Clients, ele vai mostrar todas as linguagens que você precisa para utilizar, então, a ADSL deles, né? Ou seja, o framework deles para que você possa fazer essa iteração. Aqui tem todas as linguagens que ele utiliza. No nosso caso, a gente está utilizando o Node.js. Então, clicando aqui em Node.js, ele vai mostrar alguns dos componentes que você pode utilizar. Eu estou utilizando aqui o Redis diretamente, né? Tem vários aqui, tá legal? Ó, por exemplo, se eu clicar esse aqui, ó, Node Redis, que é o que eu estou utilizando, ele vai diretamente lá para o GitHub, que é esse mesmo que eu abri aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Então, ó, aqui está toda a documentação de como você pode utilizar esse client, ok? E é assim que a gente vai fazer. Eu sei que esse nome aqui é o nome Redis, por isso eu peguei esse nome e coloquei ele aqui na minha dependência, tá legal? Colocando ele aqui na minha dependência, a próxima coisa que eu tenho que fazer no meu servidor interface é dar um npm install, ok? Lá no Ruby, se vocês tivessem, seria bundle install depois que vocês colocaram a referência. E aí ele vai fazer essa instalação. Beleza, tudo instalado na minha máquina. Agora eu preciso configurar o meu modelo, né? Na aula anterior também eu mostrei para vocês que o modelo que eu estou utilizando para fazer essa configuração é o modelo dentro de Models e o modelo genérico chamado Base, né? Esse modelo Base é o modelo que a minha página e o meu usuário, né? Minha página e o meu usuário herda, ok? Então eles fazem a herança aqui e aí eu consigo utilizar os métodos que eu já criei no meu Base. Eu criei com vocês nas aulas anteriores um objeto inteligente e esse objeto inteligente eu utilizo ele para fazer então as minhas interfaces e fazer as minhas conexões com a nossa API, que está aqui o endereço da API, que eu vou mostrar aqui para vocês também, tá legal? A minha API, vou abrir ela aqui, por exemplo, páginas.json. E aí ele vai abrir aqui a minha API, que está aqui bonitinho, funcionando, tá legal? E é essa API que a gente está utilizando aqui no CMS Interface. Beleza, gente, então a próxima coisa que a gente precisa fazer é testar o Redis. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Fazer o require do Redis, fazer o registro do Redis. Ah, mas Danilo, como é que eu sei que você está fazendo isso daqui? Na documentação aqui, gente, do Node.js, vocês vão ver exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Fiz ali o require e fiz o require do client fazendo a conexão com o Redis, tá legal? Então, fiz exatamente a mesma coisa aqui. Ó. Tem o meu cache aqui que é do anterior, fiz aqui o do Redis e levantei o do Redis, tá legal? E aí agora também eu posso fazer o teste de conexão. Então vou descomentar aqui. Aqui eu estou fazendo um teste de conexão. Se deu algum erro, ele vai mostrar aqui, ó, erro ao conectar no Redis e vai derrubar a minha aplicação, ok? Vou fazer o teste aqui levantando a minha aplicação para ver se vai funcionar. Opa, deixa eu rodar aqui o npm start. Ele vai tentar startar, olha lá. Minha aplicação startou, funcionou normalmente, ok? Beleza, agora eu vou derrubar aqui o Redis e vou tentar fazer a mesma coisa. Ó, tentando levantar a aplicação. Olha lá, ó, ele está dando erro ao conectar no Redis. Está dando o IP da minha máquina e o número da porta eu não estou conseguindo conectar. Então vou derrubar aqui a minha aplicação e agora vou levantar o Redis de novo. E aí eu já sei agora que o meu sistema está conectando diretamente com o meu servidor de cache, tá legal? Muito bom. Agora a gente precisa testar para ver se o cache está funcionando. Então fiz 2 comandinhos aqui para fazer um teste com vocês. Primeiro comando eu estou setando aqui um valor e colocando esse valor aqui em 10 segundos. Ou seja, em 10 segundos, esse valor aqui tem que estar lá para mim no meu cache, ok? Vou rodar aqui o meu código, olha só que interessante. Derrubei, rodei o meu código, tá? Rodando o meu código, agora como que eu faço o teste para saber se esse dado está lá? Eu vou derrubar aqui de novo o meu servidor, né, que eu derrubei aqui, comentei o meu código, agora eu vou fazer um código aqui para buscar esse dado lá no servidor, né? Ó, vou rodar aqui, enquanto a gente está falando, os segundos estão passando, né? Vou rodar agora esse código aqui para ver se eu consigo recuperar. Ó, não recuperei. Ele retornou nulo justamente porque o time aqui de 10 segundos já passou. Agora eu vou fazer o teste novamente, colocando o dado e depois rodando de novo para ver se eu consigo colocar no tempo hábil, tá? Rodando o meu teste. Ó, rodou aqui. Agora derrubei. Agora eu vou fazer o teste para ver se o Redis
retorna lá antes dos 10 segundos, né? Deixa eu ir um pouco mais rápido aqui, rodando. Ainda retornou nulo, né? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro tipo de teste, né? Vamos colocar aqui para rodar com 30 segundos. Rodando aqui esses dois, e aí vamos ver o que vai rodar aqui. As chaves são as mesmas, né? Aqui eu estou colocando a chave, aqui o valor, aqui o tempo em segundo, aqui eu estou buscando dessa chave, né? É a mesma forma como eu mostrei para vocês na aula anterior, lá falando sobre cache também, tá? Então rodando aqui, ó, adicionei, retornei, ou seja, já tenho o valor. Agora deixa eu fazer o teste aqui só buscando esse dado. Vou rodar aqui de novo, só buscando esse dado, tá aí o valor retornado, tá legal? Então com 30 segundos aqui, deu mais certo aqui a minha conexão, tá legal? E esse meu exemplo que eu queria mostrar para vocês. Olha só que interessante também. Além de setar dessa forma, eu também tenho essa forma aqui que é esperando o meu callback, né? Ou seja, fazendo um callback aqui que eu preciso utilizar nessa classe. Então a gente vai utilizar o client do Redis desse jeito, colocando a chave, colocando o valor, colocando o tempo em segundos e a função para o meu callback, porque eu preciso ter certeza que esse dado foi gravado no Redis para que então eu possa continuar no meu sistema. E esse callback é o que vai me dar então a confirmação para ver se esse dado entrou no meu Redis, ok? Comentando aqui também esse código, agora eu vou mostrar para vocês aqui, antes de começar a colocar no Redis, a diferença de quando os dados estão no Redis e quando elas estão então no cache do próprio servidor, tá? Aqui eu estou utilizando o cache do próprio servidor. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, olha só, estou utilizando o cache do próprio servidor e o que eu faço para utilizar esse cache? Na hora que eu vou inserir os meus dados, eu coloco aqui a minha aqui, como eu mostrei para vocês na aula anterior, e falo para vocês aqui também qual o tipo de valor que eu vou inserir. Se eu inserir esse dado aqui, na realidade se eu estou buscando, né? Se eu conseguir buscar esse dado do meu cache, eu simplesmente retorno então no meu callback aquilo que eu preciso. Se eu não conseguir, eu vou continuar fazendo a minha requisição lá para a API, pegando os dados da API, e aí depois que eu peguei os dados da API, eu seto então os dados no meu cache com a quantidade de segundos que eu quero, que nesse caso aqui é 60 segundos, ou seja, 1 minuto, tá legal? Feito isso então, eu vou inserir no meu cache, aqui no meu cache local, e aí vocês vão ver que eles não vão fazer mais requisição na nossa API, ok? Vou fazer o seguinte, gente, ó, vou deixar aqui, ó, 1 segundo, só pra gente deixar ele aqui basicamente sem cache, para vocês olharem o que vai acontecer. Aqui, nota que é a nossa API, ok? Então vou rodar aqui a nossa API, vou rodar o nosso servidor, e agora no nosso servidor aqui, ó, eu vou acessar uma parte aqui do nosso sistema, que é essa parte aqui de editar usuário. E olha só que interessante. Eu vou pegar e vou dar um refresh aqui, ó. Dei um reload, olha só, ele fez um reload aqui no meu servidor de interface e fez um reload aqui no meu servidor de API. Ó, de novo, estou buscando aqui o ID 4, ó, rodando aqui no meu servidor de interface, eu busquei o editar e lá na API também eu busquei. Tá legal? Agora olha só que interessante, eu vou derrubar e vou colocar um tempo de cache maior para a gente conseguir fazer esse teste. Então vou colocar aqui 10 segundos, ok? Rodando então aqui no meu servidor e vou rodar agora de novo esse teste. A primeira vez que eu vou rodar, então ele vai bater lá no cache. Ó, foi lá no cache, buscou os dados aqui na API. Agora, a segunda vez que eu vou rodar, ó, ele não foi no cache. Ó, ele não foi no cache ainda. Agora já deve ter passado os 10 segundos rodando, ele foi no cache, ok? Entendeu? Ele foi na API na realidade. Então olha só, enquanto eu estou rodando aqui, que não bate na API, ó, fazendo um monte de reload aqui, ó, ele não bate na API é porque ele está no cache local, tá vendo? Cache local, aí ele bateu na API, ok? Perfeito. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, se eu deixar esse cache aqui de 60 segundos, olha só que interessante, com 60 segundos, isso aqui vai demorar um pouco mais para bater na API, né? A primeira requisição ele vai bater na API, vai buscar esse dado, tá vendo? Então, bateu aqui na API a primeira vez, agora se eu ficar rodando aqui, ó, enquanto não passar 1 minuto, ele não vai bater na API, ele não vai acessar esses dados aqui na API. Se eu fizer o seguinte, derrubar esse servidor aqui, ó, no servidor que a gente está utilizando de API, o meu sistema ainda continua no ar, porque ele está buscando esses dados do cache local, tá vendo? Ó? Buscando tudo do cache local. Fazendo isso então, ó, vocês vão ver que agora, quando se passar 1 minuto, o nosso servidor não vai achar mais o dado no cache e aí o nosso servidor vai cair. Ele vai tentar bater na API, a API está fora do ar e esse sistema não vai funcionar. Olha só, deixa ele rodar aqui. Quando passar 1 minuto, ele vai cair aqui a nossa aplicação. Rodando aqui mais um tempinho.
caiu a nossa aplicação, tá vendo? Ou seja, ele não achou mais o dado no cache e derrubou aqui os nossos dados, ok? Se eu tentar levantar o servidor, ó, ele não consegue, não, ele levanta o servidor, mas se eu rodar aqui, ele derruba logo em seguida porque ele não tem mais o dado no cache. Rodando aqui de novo, agora a minha API já existe e rodando aqui meu servidor, agora ele vai buscar na API, ou seja, buscou aqui o meu GET, adicionou no cache, agora eu posso derrubar de novo a minha API, que eu continuo buscando os dados do cache, funcionando normalmente, ok? Agora olha só que interessante, como eu falei para vocês, o cache aqui está utilizando o componente myCache, e esse myCache ele vai rodar então no meu cache local, ou seja, eu não estou utilizando esse servidor por enquanto, estou utilizando somente o meu cache local aqui. Qual é o problema do meu cache local? Imagina o seguinte, meu cache aqui está funcionando, estou rodando aqui o meu sistema e ele não está batendo o cache aqui lá no meu servidor, né? No meu servidor de API. Até aí tudo bem. Agora eu tive que fazer um deploy nesse site aqui, né? Eu tive que mudar algumas coisas na minha interface, até que seja layout. E aí quando eu faço um deploy, o servidor ele faz isso aqui, ó. Ele derruba e levanta de novo, ele faz um restart. O serviço da minha internet aqui, né? Do meu sistema. Como ele reiniciou o serviço do meu sistema, olha o que acontece, ó. Eu vou bater no cache novamente. Ou seja, não, eu vou limpar o cache, né? Vou bater na API novamente. Por que que isso acontece? Porque quando eu derrubo o meu sistema, o cache vai embora junto com o meu sistema. O cache está na memória do meu servidor. Quando eu dou um restart nesse meu serviço aqui, ele simplesmente mata o cache. E aí o que que acontece? Eu perco todo aquele dado que eu coloquei no cache. Imagina eu tendo milhões de requisições e eu simplesmente por um deploy matei todo aquele cache e começa a bater tudo de novo no banco de dados. Ou seja, fica ruim. Então para isso que a gente divide isso em servidores diferentes, tá legal? Ó, derrubando aqui de novo o meu servidor, né? Derrubei aqui o meu servidor, levantei de novo, rodei aqui, uma vez ele vai bater na API, agora ele está no cache, tá vendo? Não vai bater mais na API, está no cache. Agora eu derrubei, levantei de novo, agora ele já bate na API novamente. Ó, já bate aqui na API novamente, tá legal? Agora vamos colocar o Redis aqui para vocês verem a diferença. Vou colocar o Redis Server agora conectado diretamente com esse dado aqui, né? Então, vou chegar aqui, ao invés de utilizar então essa parte aqui, que é o myCache, eu vou trocar para o Redis, tá legal? Então olha só, todo lugar que tem aqui o myCache, que eu dava um get, eu vou tirar, comentar esse get e vou substituir por Redis. Nota que a sintaxe é igual, tá vendo? A única coisa que eu estou utilizando é o Redis Client. Então tirei aqui do myCache, coloquei o do Redis Client. No outro lugar, aqui é quando eu busco, aqui é quando eu seto. Então aqui tirei do myCache e coloquei o do Redis Client, ok? A diferença aqui muda um pouquinho, tá? Porque aqui eu tenho que colocar o expire aqui, né? Que é o tempo de segundos. Então coloquei a minha key, o valor que eu quero colocar no meu cache, o tipo de expiração, né? O tempo de expiração que está 60 segundos e aqui vem o resto que é a função do callback da mesma que eu já tinha mostrado no myCache, né? E aí eu tenho mais um, não, é isso mesmo, né? Então tenho 3 aqui, né? Então um que eu dou, que eu busco o meu dado e o outro que eu seto o meu dado, tá legal? Agora tá isso lá no meu servidor do Redis. Agora vamos fazer os testes para vocês verem aqui, ó. Primeiramente, derrubei minha aplicação, agora subi ela de novo, tá legal? E vou fazer a minha requisição. Vocês vão ver que na primeira vez ele vai fazer a requisição aqui, lá na API, e vai setar o dado no cache. Ó, fez a requisição na API e já setou o dado no cache, né? Agora eu vou começar a utilizar aqui, ó, dando reload, 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 tá vendo? Ele não bateu nenhuma vez no cache porque está com 60 segundos, ó. Rodando aqui, ó, a mesma coisa, não bate no cache. Agora olha só que interessante, fiz um deploy e tive que reiniciar o meu servidor. Derrubei o meu servidor, subi de novo. Agora nota essa parte aqui, gente, que é a parte da API. Olha só que interessante. Eu vou rodar o meu código aqui, 1, 2, 3, 4 vezes, não bateu na API. Ou seja, manteve aqui no meu servidor de Redis. E olha que interessante. Precisei dar manutenção no meu servidor de Redis, derrubei ele, subi ele de novo, meu sistema alertou, tá aqui os meus dados, agora eu vou fazer a requisição novamente. Ah lá, fiz a requisição 1, 2 vezes, não bateu no meu cache. Ou seja, o Redis ele controla tudo para mim. Ele controla se o meu dado está no meu cache, ele controla se não está no meu cache, ele controla o tempo e assim ele vai fazendo para mim essa iteração que eu preciso. Ou seja, eu não preciso ficar tomando conta e pensando se o meu servidor vai sair fora do ar e vai limpar o meu cache, ok? É para isso que servem então esses tipos de servidores, tá? Agora como esse tempo já deve ter expirado, vou rodar aqui de novo. Ah lá, ó, agora ele já bateu aqui no meu servidor e já renovou o ciclo do meu cache para mais 1 minuto, né?
rodando aqui, ele não está fazendo então a requisição. Qual é a forma que eu posso limpar então os dados que estão no meu cache? Se vocês olharem aqui, ó, olhando lá na documentação do Redis, ou se vocês simplesmente fizerem o seguinte, lá no Google, lá, aqui ó, Documentation. Se vocês clicarem em Documentation, vocês vão ver um negócio chamado Flush All. O Flush All, você limpa todos os dados que estão no Redis, tá legal? Aqui ó, deleta todas as keys existentes na database, ou seja, deleta tudo que tiver no Redis. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou entrar aqui, lá no meu servidor do Redis. Como que eu faço para entrar? Dentro da pasta do download, eu vou fazer assim, ó, src redis cli. Eu consigo entrar no meu servidor. Depois que eu fiz isso, eu vou dar um Flush All. Dando um flush all, olha só que interessante, ele já mostrou aqui que eu limpei os meus dados aqui no disco e limpei os meus dados na memória do Redis. Fazendo isso, então, agora se eu der o reload, ele vai bater na minha API novamente. Ó, reload, ele bateu aqui no dado da minha API. Rodando mais para baixo, reload, ele não bateu na minha API. Agora eu vou dar um flush aqui de novo, ó. Dei um outro flush, limpei a minha base de dados, todas as keys que eu tinha no Redis. Se eu der um reload aqui de novo, ele bateu na API, tá legal? Então essa era a intenção e essa era a aula de hoje que eu queria deixar com vocês. Mais uma aula de cache, mas dessa vez fragmentando-os em sistemas diferentes. Ou seja, agora eu tenho um servidor que é o servidor da API, outro servidor que é o servidor da internet, da interface, e outro servidor que é o servidor do cache, fora o nosso banco de dados MySQL que também está rodando aqui. Tá legal? Bom, para quem gostou dessa aula, então, falo para vocês para que vocês possam compartilhar, para que outras pessoas também possam assistir, para que outras pessoas também possam aprender com esse conhecimento. Eu digo que o sucesso só acontece quando uma pessoa que já chegou longe naquilo que ele já fez, que já teve uma carreira boa, já teve uma carreira brilhante, que nem no meu caso, que eu saí ali, eu era um operador de empilhadeira e saí ali do zero, comecei a aprender, assim como vocês, tive um monte de dificuldade e conseguir ter sucesso na minha carreira como programador, é assim que eu digo que o sucesso é propagado. A pessoa que teve aquele sucesso, ele passa o conhecimento para o próximo, para que aquele próximo também possa aprender, para que aquele próximo também possa sonhar. E é isso que eu estou fazendo com vocês, dando o sonho de ser um programador, ou seja, doando o meu tempo para que vocês também possam aprender comigo. Então o sucesso é quando alguém compartilha esse tipo de sucesso, tá legal? Então é isso que eu estou fazendo com vocês. Muito bom, minha gente, compartilhe, curtam para que todas as pessoas possam ver. Bom, então é isso, vejo vocês então na próxima aula. Show de bola, pessoal, eu sou muito grato por gravar esse conteúdo para vocês, fico muito feliz em ver que vocês estão aprendendo. Então vamos nessa, força e vamos lá!